Glória a Deus, o Senhor é bom, graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui muito gratos a Deus e muito felizes com tudo o que o Senhor tem feito nesses dias. Nós louvamos a Deus porque nós temos recebido muitos testemunhos do poder que Deus tem derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas, usado a vida de muitos irmãos, muitas irmãs, e nós nos alegramos com este novo tempo que já começou sobre nós, do que estamos vivendo na presença de Deus. E nós cremos que isso é só o início de grandes coisas que o Senhor tem preparado para nós, e nós não vamos abrir mão de nada, pelo contrário, nós estamos atentos a tudo que o Senhor tem colocado e derramado sobre a nossa vida. O que nós queremos é fazer a vontade de Deus e viver todos os planos e os propósitos que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra muito especial para ministrar aos nossos corações, tocando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e o nosso ministério também. Então, eu quero te encorajar que você fique bem atento a tudo o que o Senhor vai ministrar na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar juntos. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos pedir graça e entendimento para o Senhor, para que possamos absorver tudo o que Ele tem para falar para nós. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu santo nome, te agradecer, ó Pai, por tudo que nós temos vivido como igreja, de uma forma coletiva, de uma forma individual. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue aumentando a Tua presença, derramando a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, a Tua verdade sobre nós. Nós queremos, Senhor, hoje, mais uma vez, receber tudo aquilo que está no Teu coração, tudo aquilo que vem direto do Teu trono, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, ó Senhor, que nos traz vida, que nos liberta, que nos encoraja, que nos fortalece para cumprirmos o Teu propósito. Nós somos criados para o louvor da Tua glória, nós somos criados para cumprir a Tua vontade, expressar o Teu amor, o Teu caráter e o Teu reino aqui na terra. Por isso, Senhor, nós dizemos, eis-nos aqui, ó Senhor, toma o Teu lugar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que envolve a nossa vida, porque tudo pertence a Ti. Por isso consagramos a nossa vida, este lugar, queremos abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, de todas as pessoas que essa mensagem vai chegar, que seja uma grande bênção do Senhor sobre essas vidas. Assim nós oramos e declaramos, ó Pai, que não iremos abrir mão de nada do que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos viver nos Teus planos, nos Teus caminhos, nos Teus propósitos, ó Pai. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje o tema da mensagem é: persevere, não desista dos planos de Deus. Amém? Isso é algo precioso que o Senhor tem nos lembrado, e é sempre importante darmos uma atenção especial para aquilo que o Senhor tem nos falado. Existem muitos planos da parte de Deus, e algo que o Senhor tem nos ensinado é a perseverar, ou seja, a perseverança é uma chave para vivermos firmes nos propósitos de Deus. E nós sabemos que a nossa jornada ou a nossa vida, ela não é tão fácil. Jesus falou, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é exatamente por esse motivo que a perseverança, ela é fundamental na vida de todo cristão. E nós temos que agarrar a essa verdade, viver a essa verdade e confiar nessa verdade. A palavra de Deus diz assim em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então a palavra de Deus ajuda a nos lembrar que os planos que Ele tem para nós são planos de paz, ou seja, os planos de Deus são planos perfeitos, os caminhos de Deus são caminhos perfeitos para termos uma vida abençoada e vivermos esperançosos ou colocarmos a nossa esperança no Senhor, a nossa vida, a família, tudo que envolve a nossa vida, entregarmos nas mãos do Senhor. Mas, às vezes, nós nos esquecemos dos planos de Deus, dos sonhos que Deus tem para nós, das promessas que o Senhor tem para nós. E sabe o que acontece? Quando nos esquecemos dos planos de Deus, nós começamos a viver os nossos planos, os nossos caminhos. E essa é a pior escolha que nós possamos fazer. Querer viver a nossa vontade, querer viver nos nossos planos, querer viver com aquilo que a gente acha que é correto. Pelo contrário, devemos estar totalmente rendidos a Deus para viver os planos de Deus, porque os planos de Deus, eles são perfeitos, são maravilhosos, são planos de paz, são planos bem maiores do que aquilo que nós possamos sonhar ou até mesmo imaginar. Ou seja, tudo que Deus tem para nós é maravilhoso e nós não podemos abrir mão disso e muito menos esquecer dessas coisas tão poderosas e maravilhosas. Então a palavra de Deus diz que quando nós o invocamos, quando nós clamamos, quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração. A palavra garante isso, está escrito isso. Ou seja, Deus ouve a tua oração. Nunca se esqueça disso. Deus, Ele está presente em cada momento da sua vida. Todos os dias, Deus se faz presente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, significa que essa palavra é verdade para a nossa vida, ou seja, Deus ouve a nossa oração. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Então essa verdade tem que queimar aqui dentro de nós. O tempo todo Deus está com os ouvidos inclinados para os seus filhos, para as suas filhas. A palavra também afirma que quando o buscamos, iremos encontrá-lo, e isso é maravilhoso, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo o que nós precisamos para ir bem, para prosperar na nossa jornada, ou seja, para avançarmos e crescermos, nós iremos encontrar no Senhor Jesus, na sua palavra, no seu Espírito. Então, significa que isso é algo poderoso para nós, para os nossos dias. Mas aqui também, nesse capítulo 29, nesses versos que nós lemos, Deus aqui está mostrando que Ele não se esquece dos seus filhos, ou seja, os hebreus estavam cativos na Babilônia, em meio a terríveis circunstâncias. Mas o Senhor estava sinalizando, lembrando o seu povo, lembrando os seus filhos, através da vida do profeta Jeremias. Ou seja, ele estava usando a vida de Jeremias, do profeta Jeremias, para lembrar o seu povo: olha, eu não me esqueci de vocês, embora o momento que vocês estão atravessando não é fácil, vocês estão com muitas dificuldades por várias questões, mas eu não me esqueci de vocês. Ou seja, Deus estava trazendo uma esperança para o seu povo em meio a tempos de muita dificuldade. Ou seja, Deus estava falando assim: olha, eu tenho um novo começo, eu tenho planos para vocês, eu escrevi os dias das vidas de vocês, então eu tenho algo precioso, eu vou mudar totalmente esse cenário se vocês quiserem, se vocês se submeterem, se vocês ouvirem a minha voz e se vocês crerem na minha palavra. E eu creio que Deus está falando isso nesses dias. Deus está nos renovando, Deus está mostrando um novo caminho, um recomeço de muitas coisas. Então era necessário que o povo perseverasse, buscasse a Deus de todo o seu coração, com sinceridade, com quebrantamento, com a motivação correta, para viver e fazer parte do plano de Deus. Não se esqueça, meu irmão, Deus tem planos para você. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Então eu creio que o Senhor nos lembra constantemente que Ele tem planos para nós.
Mas talvez, em algum momento da nossa vida, talvez eu e você pensamos em deixar de perseverar. E o que significa isso? Deixar de perseverar em Deus, nos seus planos, é abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deixar de perseverar é não avançar, não crescer. Deixar de perseverar é não confiar na palavra de Deus, no Espírito de Deus, nas verdades de Deus. Deixar de perseverar é não permanecer, desistir de tudo que o Senhor tem preparado para nós. E tem muitas coisas, eu tenho convicção disso. E Deus tem muitas coisas preparadas, prontas, para que nós possamos viver. De uma forma pessoal, familiar, ministerial principalmente. Que para mim é a mais importante. Agora, em algum momento da sua vida você já pensou em desistir de alguma coisa? Não sei você, mas eu, em muitos momentos, já pensei em desistir. Por várias circunstâncias. Por causa da minha limitação, fraqueza, pecados, necessidades, enganos, mentiras, e tantas coisas que às vezes a gente deixa entrar no nosso coração, na nossa mente. Mas todos nós queremos ter uma vida abençoada, queremos ir bem na vida, queremos corresponder com aquilo que Deus tem para nós, mas para muitas coisas acontecerem, ou para chegarmos ou encontrarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, leva tempo. Deus, Ele faz tudo no seu tempo, da sua forma. E nós temos que refletir sobre isso, nós temos que compreender isso. Deus, Ele nunca vai chegar atrasado, mas existem coisas que vão acontecer que podem levar muito tempo. E nós temos que nos preparar para isso, temos que esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Deus, Ele não faz as coisas de qualquer maneira, Ele não faz coisas momentâneas, tudo que o Senhor faz é eterno, por isso que é perfeito, por isso que é maravilhoso, ou seja, portanto, precisamos perseverar, por isso que perseverar é uma chave importante na vida de todo cristão. Então nós não podemos e nem devemos tirar os nossos olhos de Deus. Deus é um Deus bom, misericordioso, longânimo, paciente. Será que o Senhor tem paciência com a gente? Comigo, com você? Deus tem tido paciência com você? Olha, comigo tem tido muita paciência. Deus é um Deus de muita paciência. Agora vamos imaginar se Deus usasse a mesma medida de paciência que nós usamos com as pessoas e com as circunstâncias, situações. Isso não seria muito legal para nós. Hoje nós vivemos num mundo que tudo está acelerado, de uma forma exagerada. Mas Deus, mesmo assim, olhando para a nossa vida, cheias de falhas, tem tido paciência, misericórdia, tem olhado com amor para nós e agido com a sua infinita bondade. Então Deus é um Deus que tem muita paciência e nós temos que esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Amém? Persevere, fique firme na presença de Deus, fique firme na palavra de Deus, fique firme dentro dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Eu quero compartilhar uma parábola que está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário.
e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus aqui, ele estava ensinando e está nos ensinando a respeito de uma questão fundamental em nossas vidas: perseverança, perseverar sempre, principalmente nos planos de Deus. Essa parábola mostra que havia um juiz injusto numa cidade. E quando nós olhamos para isso, nós temos que pensar como que é a vida de uma pessoa injusta. O que passa na mente, no coração de uma pessoa injusta, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não respeita as outras pessoas? Então, obviamente, nós podemos entender que esse juiz era uma pessoa que não se importava com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a vontade de Deus, uma pessoa que não sabe o que é ter compaixão, não respeita as outras pessoas, o seu próximo, não ama o seu próximo, uma pessoa que carrega muita injustiça, uma pessoa totalmente irracional, cheia de engano, mentiras dentro do seu coração, da sua mente, pessoas que querem se preocupar somente com ela, extremamente egoístas, pessoas que buscam os seus próprios interesses, indiferentes com o próximo, um coração duro. O juiz era mais ou menos assim. Uma pessoa que não teme a Deus e muito menos respeita as outras pessoas. Mas nessa mesma cidade também havia uma viúva que tinha uma causa a ser julgada. Havia um adversário. E provavelmente, penso eu, a Bíblia não fala de uma forma detalhada, mas provavelmente essa viúva era uma pessoa que se encontrava numa situação bastante difícil, fragilizada, necessitada de ajudas, de cuidados. E a palavra de Deus é muito clara: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Êxodo capítulo 22, verso 22. Isaías 1:17. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então essa viúva, ela tinha uma causa a ser julgada, porém estava encontrando muita dificuldade, porque estava diante de um juiz injusto, ou seja, ele deve ter pego o processo dela, deve ter engavetado, e falado assim: quem sabe um dia eu vou julgar essa causa. Então nós podemos ver que no texto já havia passado algum tempo e a causa da viúva continuava na mesma situação, ou seja, ele não havia julgado a causa da viúva. Agora, o interessante, o que chama muita atenção é que a viúva, ela não permitiu que o descaso do juiz, a indiferença, a dureza do coração desse juiz, o tempo que estava levando para ser julgado, a situação desfavorável que ela estava encontrando, talvez muitas palavras contrárias, falta de ajuda de pessoas, enfim, as circunstâncias não foram suficientes para fazer ou convencê-la a desistir da sua causa. Ela perseverou. Ela poderia ter pensado assim: olha, eu estou tão aborrecida, eu estou tendo tanto trabalho, eu já estou desgastada com essa situação, com essa causa, já estou cansada. Mas não, pelo contrário, a atitude dessa viúva foi perseverar, insistir, permaneceu firme, confiante, esperançosa, crendo que aquele injusto iria julgar a sua causa. E é exatamente aí
que nós devemos prestar bastante atenção no que a palavra está nos ensinando, no que o Senhor está nos ensinando. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, que cremos, que confiamos, nós jamais podemos desistir dos planos que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a nossa casa, para tudo aquilo que envolve a nossa vida, dos seus planos, que envolve as suas promessas, os seus sonhos. Mas muitas vezes podem surgir situações, circunstâncias, tentando nos levar a desistir, como por exemplo, pressões, necessidades, pensamentos errados, desejos, pessoas, falta de paciência, dias difíceis, coisas que não acontecem do nosso jeito, no tempo que nós esperávamos que fosse acontecer, a nossa própria limitação, ou quando somos confrontados pela palavra de Deus, pelas pessoas, enfermidades, são tantas coisas, tentando ou forçando, ou querendo dizer, ou nos convencer, a desistirmos, a abrirmos mão do que o Senhor tem preparado para nós. Mas não desista, persevere, fique firme, não abra mão, não negocie, porque o que Deus tem para você, eu creio que você já viveu muitas coisas em Deus, mas o que Deus ainda tem para realizar na sua vida é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa sofrer, ou aquilo que a gente tem que enfrentar em nossa vida, em nossa jornada. Mas a verdade de Deus para nós é: fique firme, não desista dos meus planos, não desista do meu caminho, não desista da minha palavra, não desista das minhas promessas, porque isso é o melhor para a nossa vida, isso é maior do que qualquer coisa, e nós temos que tomar posse dessa verdade, nós temos que viver essa verdade, principalmente nos dias maus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Ou seja, nós não temos que nos desanimar, por mais que a gente fale, vamos nos arrepender, mas o nosso espírito, ele sempre será renovado, fortalecido, dia após dia, por causa da misericórdia de Deus, por causa das oportunidades que Deus nos dá. E a palavra é muito clara: a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, irmãos, as nossas dificuldades, as coisas, os nossos problemas, eles são momentâneos. Significa que irão passar, vai passar. Talvez hoje você esteja atravessando momentos muito difíceis, mas vai passar. A momentânea tribulação vai passar, o sofrimento vai passar, a dor vai passar, a necessidade vai passar, a enfermidade vai passar, porque a palavra nos garante, a palavra de Deus é verdade para a nossa vida. Aleluia! Como é bom ouvir isso, como é bom enxergar isso, e como é bom viver isso. Então, o Senhor, Paulo está nos orientando aqui, como orientou a igreja de Coríntios: olha, coloque a sua atenção, coloque o seu foco naquilo que você não enxerga com seus olhos naturais, coloque o seu foco, coloque a sua vida nas coisas eternas, e não nas coisas passageiras. Ou seja, viva em fé,
por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. E todos nós enfrentamos e iremos enfrentar vários tipos de problemas em diversos momentos da nossa vida que nos levam a pensar em parar. Parece que nós não iremos suportar. Nós falamos assim: olha, eu não aguento mais essa situação. Mas em vez de desistir, devemos concentrar a nossa força, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes em Deus, em sua palavra, confiar em sua palavra, confiar no Senhor e lembrar que Ele tem planos para a nossa vida, que os planos dEle são perfeitos para nós. As dificuldades não podem e nem devem enfraquecer a nossa fé. Precisamos perceber, enxergar que existe um propósito até nas dificuldades. O ensinamento de Deus em tudo aquilo que Deus permite que vivamos, e muitas vezes nós passamos as dificuldades por causa de escolhas erradas, decisões erradas, mas em tudo nós temos que tirar uma vantagem, um certo benefício dessas situações, um aprendizado dessas situações. É importante, muito importante lembrarmos que mesmo diante a tantas coisas complicadas, Deus mostra coisas preciosas em meio a essas dificuldades. Momentos de sofrimentos, de dor, coisas complicadíssimas. E quando nós olhamos para a Bíblia, não tem um homem, não tem uma mulher que foi levantado por Deus para viver nos seus dias que não enfrentou dificuldade. Todos eles enfrentaram dificuldades, e essas dificuldades, Deus mostrou um caminho de bênção. Jesus, são tantos, mas Jesus, que é a nossa maior referência, foi crucificado. E por tanto sofrimento que Ele teve, nós fomos beneficiados, nós recebemos o perdão, a salvação. E nós estamos aqui por causa do sofrimento de Cristo, por causa do amor de Cristo, por Ele ter sido crucificado. Então, se Cristo, que não teve pecado nenhum, que não falhou, que fez tudo conforme o Pai ordenou, Ele sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando de tantas bênçãos que nós temos vivido, recebido, mesmo diante de um mundo cheio de caos. Então são nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, momentos difíceis, os benefícios é que nos leva a quebrantamento. Nós somos colocados no nosso lugar. São nesses momentos que nós temos a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida, de vivermos o poder de Deus operando na nossa vida e através da nossa vida. Então o Senhor está dizendo: momentânea tribulação vai passar. A dificuldade vai passar. Deus está soprando com o seu Espírito sobre nós, trazendo muitas coisas boas, maravilhosas, vida, graça, unção, poder. Mas também esse sopro vai levando tudo aquilo que não pertence a Ele, nem ao reino dEle, nem faz parte da vontade dEle. Então o texto deixa bem claro que a viúva insistiu diante de um injusto juiz e foi atendida. E a palavra fala: quanto mais nós diante do nosso Pai, que nos ama, que tem prazer em nos abençoar, se perseverarmos, iremos alcançar a justiça do Senhor, viver os planos que Ele tem para nós. O que nós precisamos fazer? Confiar, esperar no Senhor, viver nos caminhos dEle. Em Salmo 119 fala assim: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Salmo 7, verso 11, Deus é juiz justo. Podemos pensar assim: olha, mas hoje eu estou enfrentando uma situação tão difícil, e não entendemos direito porque muitas coisas acontecem em determinados momentos das nossas vidas, e às vezes a gente pensa que a gente está sendo injustiçado, mas existe um juiz que é justo, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o dono da nossa vida. Ele é justo. Então o Senhor nos ensina a perseverar diante da vida, diante da palavra dEle, diante da presença dEle.
E nós temos que acreditar que os planos de Deus, eles vão se cumprir sobre a nossa vida, vão se cumprir sobre cada área da nossa vida, ou seja, servir o Senhor, de viver os caminhos do Senhor, de viver a palavra do Senhor. Agora o interessante é que essa viúva, ela teve duas atitudes que me chamou bastante atenção. E a primeira foi que ela não decidiu fazer a vontade dela, o que ela achava que deveria fazer. Ela não foi pelos caminhos dela, pelos planos dela. Ela levou a causa para um juiz julgar. Isso significa que nós devemos agir da mesma maneira que essa viúva agiu. Ou seja, não resolva você mesmo. Coloque tudo diante de Deus. Leve as suas causas, leve as suas necessidades, leve as situações, as circunstâncias para o Senhor em primeiro lugar. Ele é justo, Ele é o nosso Pai, Ele está ouvindo as nossas orações o tempo todo, Ele está com os ouvidos inclinados para nós. E quando nós levamos as causas para o Senhor, muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu cheguei cheio da razão diante de Deus, mas quando eu levei a Ele, eu saí de lá pedindo perdão. Ele é verdadeiro, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos ensina. E como é bom isso, como é maravilhoso isso, como é precioso isso. Então a primeira atitude que ela teve foi: eu não vou resolver isso sozinha, eu vou lá resolver essa questão. Não, não foi isso que ela fez. Ela levou para um juiz injusto. E nós temos um juiz justo, que é o nosso Senhor. A segunda atitude dessa viúva, ela perseverou, ela insistiu, ela não desistiu, ela permaneceu firme. Juiz, julga minha causa. Passava uma semana, juiz, julga minha causa. Passava um mês, passava 2 meses, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo, mas não foi algo rápido para resolver essa situação, para essa causa ser julgada. Então ela ficou ali, insistindo, firme, acreditando, perseverando. Não esqueça você, nós estamos diante de um juiz justo. Ele ouve, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Ele está ouvindo a sua oração. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Ou seja, como ministros de Deus, todo cristão é um ministro de Deus. Nós temos que ser o exemplo, a testemunha. Nós temos que ser a recomendação, ou seja, nos esforçarmos para mostrarmos Cristo através da nossa vida, através de paciência, de perseverança, principalmente nas dificuldades, necessidades, angústias, aflições, em meio às lutas. Persevere, não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. E aqui eu quero compartilhar uma outra passagem, outra parábola de Lucas capítulo 11, a partir do verso 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver.
E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-á. E qual o pai entre vós que o filho lhe pedir pão lhe dará pedra, ou também se pedir peixe lhe dará uma serpente, ou também lhe se pedir ovo lhe dará escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Novamente, nós podemos ver na palavra de Deus, o Senhor nos ensinando que nós devemos prestar bastante atenção na palavra, ou seja, temos que ser perseverante, persista, insista em viver naquilo que Deus tem preparado para a sua vida, e não em viver aquilo que você acha que você tem que viver a sua vontade, viver aquilo que você enxerga com os teus olhos. Não, vá para Deus, vá para a presença de Deus, deixe o Espírito Santo te ensinar todas as coisas, ore, compartilhe as coisas com Deus, com as pessoas que caminham com você, as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida para testificar aquilo que Deus tem preparado para você, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então não viva por aquilo que você acha, ou aquilo que você queira. Coloque tudo diante de Deus. Então a persistência na presença de Deus, na palavra, nos planos de Deus, nos leva a vencer a nossa falta de sensibilidade, muda o nosso coração, renova a nossa mente, as nossas motivações são transformadas, nós somos fortalecidos, nós ouvimos mais, ficamos sensíveis para ouvirmos mais a voz de Deus, nos rendemos a Deus, nos entregamos a Deus, porque Ele é o único que pode nos mostrar o caminho da verdade. Surge uma situação inesperada, chega um amigo de viagem, você não tem o que oferecer, como diz aqui essa parábola. Então esse amigo tem uma ideia, vai no vizinho pedir uma ajuda, e chega lá, ele bate na porta, e o vizinho grita mais ou menos assim: olha, não tem ninguém em casa, ou seja, eu não vou te ajudar, já estou dormindo, estou deitado, eu e os meus filhos, eu não vou me levantar. O que o Senhor manda fazer? Persevera, insiste, vai lá, continua batendo na porta. Se ele não te atender por seu amigo, ele vai te atender por você importunar ele, ou seja, pelas coisas de Deus. Você não está fazendo qualquer coisa, ou seja, você está pedindo por alguém, e existem momentos na nossa vida que as coisas estão difíceis, e acontecem outras coisas que parecem que vão piorar, e a gente não sabe o que fazer. Mas quando nós levamos para Deus, Ele vai mostrar um caminho. Você pode bater numa porta, e essa porta está fechada. Não desista. Desistir não é uma opção para o cristão, principalmente quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, aquilo que Ele tem proposto. Não desista, continue batendo na porta. Irmãos, faz parte do plano de Deus que você seja cheio do conhecimento da palavra. Faz parte do plano de Deus que você seja uma pessoa que carregue a revelação através da palavra do Espírito, que você seja cheio da presença, da ousadia do Espírito Santo. Faz parte do plano de Deus usar a sua vida para abençoar, levar salvação, levar cura, restaurar. Faz parte do plano de Deus usar a sua vida para encorajar outras vidas, mostrar o verdadeiro caminho para a sua família, familiares, amigos, pessoas do teu trabalho, pessoas que Deus vai colocar no teu caminho em diversos lugares. Faz parte do plano de Deus usar a sua vida, e Ele vai usar a sua vida com graça, com poder, com autoridade, com legitimidade.
Faz parte do plano de Deus usar a sua vida como luz do mundo, resgatar muitas famílias das mãos do inimigo. Faz parte do plano de Deus que você seja uma testemunha do poder de Deus aqui na terra. Faz parte do plano de Deus. Não desista, persevere, persevere. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Eu não vou abrir mão dos teus planos, eu não vou abrir mão dos teus sonhos, eu não vou abrir mão das tuas promessas. Faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. A palavra de Deus diz assim em Lucas capítulo 11, verso 9: eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Se você está no plano de Deus, busque que você vai encontrar, peça que você vai receber, bata e a porta vai se abrir. Marcos 11: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Creia que você vai receber. Tudo aquilo que faz parte do plano de Deus para a sua vida, que é perfeito e maravilhoso. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Porque quando nós estamos em Cristo, nós vamos pedir tudo aquilo que está conforme a vontade dEle. E as coisas vão acontecer na nossa vida. Tiago 1,6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Peça, se você está na presença de Deus, nos caminhos de Deus, peça: Senhor, eu quero tudo o que está e que faz parte do teu plano. Ou seja, esse amigo, ele não desistiu, ele continuou chamando, e continuou tentando, e continuou batendo na porta. Nós sabemos que porta dá acesso. E olha o que diz em João capítulo 10, verso 9: Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Nele nós encontramos tudo. Ele é a porta que nos dá acesso para vivermos paz, para prosperarmos, para sermos curados, para sermos capacitados, para sermos cheios de entendimento. Ele nos dá acesso. Eu sou a porta, bata, ou seja, peça, clame, ore a mim, eu vou suprir as suas necessidades conforme a minha vontade. Bata na porta, coloque diante de Deus todas as suas causas. Bata na porta, confie em Deus. Bata na porta, acredite na palavra, acredite nos planos de Deus, nas promessas de Deus. Bata na porta, oportunidades de Deus vão aparecer, caminhos serão abertos, as portas vão se abrir para abençoar a sua vida conforme a vontade de Deus. Ele estava fazendo algo para um amigo. E faz parte do plano de Deus usar a sua vida para abençoar, para alimentar muita gente através da palavra e fortalecer através do Espírito. Ou seja, ele estava intercedendo por uma pessoa. E nesse momento, e nesses dias, e nesse novo tempo que nós já começamos a viver, você vai viver muito isso. Você vai interceder por muitas pessoas, você vai ministrar na vida de muitas pessoas. Deus vai te dar palavra de conhecimento como tem dado. Deus vai te capacitar de uma forma sobrenatural para que você possa liberar palavras de vida e vida eterna. Faz parte do plano de Deus dar e você ter uma vida em abundância, porque Jesus veio para isso. Faz parte do plano de Deus. Ou seja, Deus, ele está trabalhando sobre a sua causa. Ele está trabalhando para que você possa viver aquilo que Ele tem preparado para você. Ele está trabalhando na sua casa, na sua família. Ele está trabalhando na tua vida ministerial. Ele está trabalhando para você o tempo todo. E o que nós temos que fazer é ficarmos alertas, não desistir, esperar no Senhor. Em Isaías capítulo 40 diz assim, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia!
Os que esperam no Senhor serão renovados. O Senhor está renovando as nossas forças para que nós possamos fazer muito mais para Ele. Em Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia! Aleluia! A nossa esperança está no Senhor, porque Ele é fiel e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir sim, sobre a sua vida e sobre todas as áreas da sua vida. Perseverar é esperar a palavra de Deus se cumprir sobre a nossa vida, no nosso meio, na nossa igreja. Mas infelizmente, irmãos, muitos estão desistindo de seguir Jesus. Muitos estão desistindo da presença de Deus, da palavra. Muitos estão desistindo dos planos de Deus. Muitos estão desistindo de servir ao reino de Deus, de servir ao Senhor, de servir as pessoas. Muitos estão desistindo das suas próprias famílias, casamentos, filhos. Não desista daquilo que faz parte do plano de Deus. Não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Hoje nós estamos vendo pessoas desistindo de viver o melhor de Deus e acreditando nas mentiras do inimigo. O inimigo o tempo todo querendo enfraquecer a nossa fé, querendo fechar os nossos olhos, nos cegar, tapando os nossos ouvidos para não ouvirmos mais a voz do Espírito, a voz de Deus, e falando: olha, desista de Deus, isso não vai acontecer, essas coisas não vão se cumprir sobre as nossas vidas. Desista do propósito, desista da caminhada, desista dos sonhos, das promessas de Deus, desista dos estudos, desista, vai desistindo. Ele tenta nos convencer o tempo todo. Não desista do que Deus tem para a sua vida. E hoje, nós podemos ter uma atitude que pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Colocar diante de Deus, entregar ao Senhor as nossas causas, as nossas necessidades, dores, dificuldades, e declararmos a Ele que iremos perseverar, iremos esperar, iremos permanecermos firmes, nós não iremos abrir mão, pelo contrário, nós vamos viver a glória de Deus aqui na terra, porque a terra está cheia da glória de Deus, e o Senhor tem nos renovado, o Senhor tem derramado vinho novo, o Senhor tem derramado vida, o Senhor tem derramado ousadia, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem derramado sabedoria, o Senhor tem nos protegido contra todos os levantes das trevas, o Senhor tem nos levado a enfrentar tempestades, mas Ele tem guardado a nossa vida, a nossa casa, ministério, a nossa família espiritual, e Ele vai nos levar além daquilo que nós sonhamos ou possamos imaginar. Olha o que a palavra de Deus diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia! Ou seja, Jó, como muitos outros que estão registrados na Bíblia, sofreram muito, mas o fim dessas pessoas foi para glorificar o nome de Deus. E eu creio nisso. Por isso que nós vamos perseverar. Por isso que nós vamos continuar. Porque Deus tem planos para nós. Muitas coisas gloriosas já aconteceram. A nossa salvação, curas e tantas outras coisas que Deus tem feito sobre a nossa vida, no nosso meio. Nesses últimos meses nós temos recebido muitos testemunhos, participados de verdadeiros milagres que Deus tem feito no nosso meio, mas isso, irmãos, é só o início da gloriosa manifestação do poder de Deus no nosso meio, desse tempo que nós iniciamos como igreja. Verdadeiros milagres ainda muito maiores estão por acontecer, e nós temos nos alegrado, e a nossa expectativa tem crescido dia após dia, semana após semana, culto após culto, célula após célula, e nós vamos viver coisas maiores do que nós já vivemos lá atrás. Então não desista, persevere, não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. E eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus por sua vida, por sua causa, e tomando posse da vida abundante que Jesus nos deu. Vamos tomar posse,
vamos acreditar, vamos confiar, vamos ficar mais firmes ainda, porque o Senhor é maravilhoso e tudo que Ele tem feito tem gerado vida, tem gerado prazer, tem renovado o nosso espírito, a nossa mente. Aleluia, como isso é bom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos vivido. O Senhor está abrindo os nossos olhos. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos renovado pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. E, Senhor, nós te pedimos, continua fazendo, Pai. Toma o teu lugar sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, usa o nosso casamento, usa a nossa família, usa tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque tudo pertence a Ti, e nós queremos glorificar o Teu nome, e nós não vamos permitir que nada possa roubar a Tua glória. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, mas o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos dado uma ordem, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos enchido de entendimento do Espírito, da palavra, para que possamos produzir muitos frutos, e nós cremos que nós já começamos, ó Pai, a viver neste novo, Senhor, já estamos fazendo e colhendo muitos frutos para glorificar o Teu nome. Usa a nossa vida, Senhor, para pregar e continuar pregando a Tua palavra. Usa a nossa vida, Senhor, para ministrar para aqueles que ainda não ouviram a Tua palavra, ou aqueles que ainda não se renderam a Ti. O Senhor está eliminando, tirando, removendo toda a dificuldade, Senhor. Por isso nós te agradecemos. Continua removendo todo, Senhor, impedimento, toda resistência. Nós cremos que tem caído por terra, as pessoas têm sido tocadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e nós queremos cada vez mais ver as células, os cultos cheios da Tua presença, que o Teu Espírito na liberdade conduzindo as nossas reuniões. Nós queremos continuar como nós já estamos vendo, pessoas chegando, se rendendo a Ti, pessoas sendo curadas, pessoas entregando as vidas, recebendo salvação, pessoas restaurando o casamento, pessoas trazendo toda a família para a Tua presença. Nós já estamos vendo muitos milagres acontecendo em nosso meio, muitas curas de pessoas que estavam totalmente desenganadas, os médicos assustados com o Seu poder e os milagres que têm acontecido. Por isso, Senhor, nós sabemos que tudo isso faz parte do Teu plano para a nossa vida, e nós queremos viver tudo, nós queremos viver, nós não abrimos mão de nada. Continua nos capacitando, continua enchendo a nossa vida do Teu Espírito, da Tua palavra, nos dando entendimento, amplia a nossa visão, ó Senhor Jesus, que nós possamos cada vez mais ser sensíveis à Sua vontade e ouvir a Tua voz. Continua nos conduzindo, ó Pai, nos Teus caminhos. Assim nós oramos, abençoamos, ó Senhor, a cada vida, a cada irmão, a cada família que está recebendo essa palavra, essa mensagem. Nós queremos declarar sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, que a Tua casa é bendita, que a Tua família é bendita, que os Teus olhos vão ver verdadeiros milagres acontecendo sobre a Tua vida e através da sua vida, e Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Você vai orar muito mais, você vai ministrar muito mais na vida das pessoas, você vai resgatar muitas vidas que estão nas mãos das trevas e trazer para a presença de Deus, e o Senhor vai te fortalecer, e isso cada vez mais vai gerar alegria, vai trazer vida para você, para a sua família, para a sua célula. Nós vamos viver o melhor de Deus, porque isso faz parte dos planos de Deus para nós. Assim nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério abundantemente. Fique na paz e um grande abraço.